Olá pessoal, aqui é o Márcio do Instituto Congix e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre planilha de controle de manutenção. Dentro da planilha de controle de manutenção, eu vou falar especificamente sobre o cronograma de periodicidade de manutenção. Tá? Um pouquinho antes de falar sobre essa planilha, eu gostaria de falar o seguinte, que eu utilizei essa planilha há muito tempo, eu utilizo essa planilha há muito tempo, e eu montei essa planilha devido a uma grande dificuldade de controlar a manutenção. A empresa que eu trabalhava era uma empresa de médio porte e ela não tinha nenhum programa de manutenção, nenhum programa que viesse a ser controlada a manutenção via computador. E a partir de então, eu comecei a elaborar uma planilha, para uso pessoal, que eu pudesse, assim, dessa forma, estar controlando de uma melhor forma a manutenção. E dessa forma, então, eu criei essa planilha de controle de manutenção. Ao longo dos anos eu fui melhorando e cheguei nesse resultado que nós temos hoje. Eu quero deixar claro que essa planilha é para ser utilizada por qualquer tipo de indústria, ou empresa que tenha algum tipo de controle de manutenção dos equipamentos, que precise de fazer um planejamento da manutenção preventiva e que possa dessa forma programar daí então, as preventivas para que possa trabalhar os equipamentos da melhor forma possível. Então eu espero que eu possa ajudar quem tiver interesse e dessa forma poder utilizar da melhor forma possível a planilha de controle de manutenção. Dentro da planilha de controle de manutenção, nós temos uma aba que chama Controle de Periodicidade de Manutenção, o famoso CPM. Esse cronograma de periodicidade de manutenção é essa tela que nós estamos vendo aí no computador, onde nós temos aqui a programação de como é feito cada etapa do processo. Cada equipamento tem e influencia aqui inserir nesse cronograma de periodicidade. É uma tabela onde nós vamos estar verificando visualmente as manutenções que vão ser feitas em todas as máquinas do equipamento, de todas as máquinas da empresa. Dessa forma, podemos visualizar de forma gráfica o que vai acontecer na manutenção. Para nós estudarmos um pouquinho esse cronograma de periodicidade de manutenção, nós precisamos estar desenvolvendo alguns temas aí onde eu vou estar propondo. O que é um cronograma? O que é uma periodicidade? O que é uma manutenção de equipamento? Qual a importância da rotina de manutenção? Quais os tipos de máquinas e equipamentos? Como elaborar um cronograma? Como criar um código para equipamento? Como distribuir as manutenções do mês? E também como visualizar fácil as manutenções. Então vamos começar aí. O que é um cronograma? É uma ferramenta de controle de atividades, normalmente em forma de tabela, que contempla o tempo em que as atividades vão se realizar. Cronograma, a palavra cronograma, ela vem de cronos, de tempo, Então, é uma forma de nós estarmos controlando o tempo que vai ser executado para cada função, para cada equipamento. Ele é muito utilizado para visualizar de forma gráfica uma sequência de acontecimentos ou metas a serem cumpridas. Então, o cronograma é justamente isso então, qualquer tipo de evento que você tenha que fazer e você tem que colocar ali várias etapas, vários tempos, nós vamos estar chamando de cronograma. E esse cronograma auxilia aí a programação da manutenção. E o que então é uma periodicidade? Refere-se a um evento que apresenta algumas manifestações ou sintomas periódicos, com dias e horas certos. Nós vamos estar falando então dentro da manutenção, do CPM, nós vamos estar falando em periodicidade. Por quê? Porque são eventos que vão se repetir. Não adianta nada você fazer uma manutenção numa semana, num mês, e você esquecer de fazer aquela manutenção nos outros meses. Se existe algum tipo de manutenção que você deve fazer no equipamento e que necessite de estar refazendo, você está fazendo uma periodicidade, você está então trabalhando com CPM, de controle de periodicidade. Então você tem que ter um controle disso, você tem que ter um cronograma, você tem que ter eventos corretos para ser executados nas datas certas. E ele envolve uma rotina de trabalho executado de forma contínua. Não adianta ser intermitente, não adianta nada você fazer um dia,
um mês e deixar de fazer o outro. Se para funcionar bem o equipamento é necessário você desempenhar uma função, uma rotina de trabalho, então tem que ser padronizado essa operação. Você tem que colocar todos os meses ali no cronograma de periodicidade de manutenção. E o que é a manutenção de equipamento? Ok, a manutenção é formada por um conjunto de ações. Então nós estamos começando a falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais. Se nós vamos falar em manutenção de equipamento, nós temos que estar falando o que é essa manutenção. Então, ela é uma forma de proporcionar a correta utilização e prolongar a vida útil de uma máquina. A vida útil de uma máquina é o tempo que a máquina vai existir. Ou seja, do momento que você comprou até o momento que você vai transformar aquele equipamento em sucata, isso se chama vida útil. Então, o objetivo é a gente aumentar quanto maior a vida útil, quanto mais você utilizar um equipamento, uma máquina, melhor é para a empresa. Por quê? Porque isso gera custo. Para você comprar um equipamento novo, você gera custo. Então, antes de comprar um equipamento, você tem que estar utilizando o equipamento da melhor forma possível. E qual que é a importância da rotina na manutenção? Bom, quando nós falamos em rotina, nós estamos falando em situações que vão ser repetidas. Então, qual que é a importância disso, você fazer uma coisa sempre da mesma forma? Primeiro, ele evita grandes paradas. Se você tem um equipamento e você não quer que ele pare, por quê que a gente não quer que ele pare? Todo equipamento parado, ele gera prejuízo para a empresa. Por quê? Porque a partir do momento que você compra um equipamento, você quer ele funcionando direto. Você quer ele funcionando o tempo todo. Você não quer o equipamento parado. Você quer o equipamento funcionando. Então, com uma rotina de manutenção, você evita grandes paradas. Ou seja, você pode até parar o equipamento, mas ser paradas reduzidas. Você reduz o gasto com hora parada. Por quê? Toda vez que você tem um equipamento parado, você tem uma hora parada de equipamento, você tem um custo de manutenção. Então, você vai reduzir isso aí, você tendo uma rotina. Ele proporciona maior eficiência do equipamento. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o equipamento para trabalhar com mais frequência, você tem uma eficiência do equipamento. Você consegue utilizar ele com mais eficiência, né? Com maior rendimento. Ele aumenta a confiança das operações. Por quê? Porque você pode programar melhor a produção. Você pode confiar que aquele equipamento vai funcionar no momento que você quer. Basicamente é isso. E também prolonga a vida útil do equipamento. Ele aumenta a vida útil do equipamento. Ou seja, se você tiver uma rotina de manutenção, você vai ter um equipamento funcionando por muito mais tempo. E quais são os tipos de máquina e equipamento? Aí, por que eu dou essa ênfase em máquina e equipamento? Muitas vezes a empresa ela tem diversos componentes que ela necessita para fazer uma produção. Então, nós devemos separar entre máquinas e equipamentos. As máquinas existem, geralmente, elas são equipamentos que são maiores, são equipamentos que funcionam muitas vezes à base de eletricidade, você tem um motor ligado ali, você tem um sistema de acionamento automático. Então, existem máquinas operatrizes, por exemplo, máquinas auxiliares, máquinas ferramentas, máquinas de invase. São equipamentos que produzem alguma coisa ou que auxiliam em estar executando. Já os equipamentos são utensílios, vasilhas, tanques reservatórios, são pequenos equipamentos, são pequenos objetos que utilizam, né, na manutenção, na produção. Um balde, por exemplo, ele precisa estar sendo utilizado na produção. De repente, uma produção, uma fabricação, ele precisa de baldes ali. E você não quer comprar um balde para ser descartável. Você quer comprar um balde, por exemplo, de repente um balde de aço inox. Ele tem que ter uma manutenção, ele tem que ter um cuidado, ele tem que verificar se a alça está funcionando bem. Então, existe o equipamento e existe aí então as máquinas. Então, como elaborar um cronograma? Primeiro, é necessário ter objetivo claro, ciência do tempo, necessário para executar bem os trabalhos. O que é isso? Você, por exemplo, tem um equipamento. Nesse equipamento, você sabe que ele precisa, você tem que ter conhecimento do que você precisa de manutenção. Não adianta nada ter um equipamento e não sei o que eu preciso de dar manutenção nele. Então, muitas vezes, você tem que saber o que esse equipamento tem de manutenção. Se tem uma correia, se tem um óleo para ser trocado, se tem algum ajuste para ser feito. E isso, quem vai nos fornecer isso? Nós temos que verificar isso com
o manual de instrução do equipamento. Geralmente, o manual de instrução vem quando você compra o equipamento ou o fabricante, né? Se você não tem isso, nenhum nem outro, você teria então o que? Arrumar uma pessoa que trabalha com a máquina para verificar quais são os componentes que mais desgastam, que mais necessitam de regulagem. Então, para que ocorra isso, nós temos primeiro identificar todas as máquinas e equipamentos da empresa. Nós temos que identificar, saber quem, o que é, qual setor que tem cada equipamento. Se possível for, você separa já os manuais de funcionamento de cada um e nós vamos estar organizando já isso aí. Saber a rotina de manutenção de cada equipamento. Então, preciso saber aí qual que é a rotina de manutenção para cada equipamento que é necessário. Identificar por área. Então, a empresa que tem muito equipamento, geralmente ela tem áreas diferentes. Então, vamos separar cada equipamento numa listagem dentro da planilha, tem um local certinho para a gente estar colocando. Elaborar a divisão das tarefas em dias, semanas e meses. O que é isso? Nós vamos estar, por exemplo, pode ser feita essa divisão através de vários equipamentos ou tom de um. Por exemplo, uma máquina, ela tem alguma coisa ali que precisa ser feito toda semana ou tom todo dia. De repente tem algum tipo de regulagem que eu preciso fazer todos os dias. Mas, por exemplo, tem outros tipos de regulagem que é só por uma vez por mês. Uma troca de uma correia, por exemplo, você não precisa trocar sempre. De repente você tem que olhar ela uma vez por mês. Então, vai depender de cada equipamento. E depois programar o tempo necessário para a execução das tarefas. Ou seja, você sabe o equipamento, você sabe o que ele necessita, você tem então que começar a determinar um tempo necessário aí para estar executando essa manutenção. Então, como criar um código para o equipamento? Depois que você separou cada equipamento por setor, nós temos que então identificar aquele equipamento por um código. Por quê? Porque vai ser mais fácil identificar pelo código, vai ser mais fácil de você estar planejando a manutenção. Em vez de você falar o nome da máquina toda, você vai falar só o código dele. Ele é necessário, esse código é necessário para facilitar uma padronização da atividade de manutenção. Manutenção, também, nós precisamos de padronizar. Nós temos que criar procedimentos operacionais dentro da manutenção. Pode ser uma abreviação do nome do equipamento e mais um nome para identificação. Por exemplo, de repente você tem uma linha de produção que você tem tornos de usinagem. Por exemplo, torno de usinagem de eixo. Então, eu tenho TUE, que eu sei, é torno de usinagem de eixo. 001. De repente eu tenho 6 máquinas, 001, 002 e por aí vai. Quanto mais simples, melhor. E como distribuir as manutenções no mês? Primeiro, verifica a quantidade de máquinas e equipamento. Então, nós temos que saber que nós temos que ter uma quantidade de máquinas, nós sabemos que nós temos a quantidade de empresas, então nós começamos aí a ter uma noção de tempo, necessidade de distribuição. Primeiro, depois eu tenho que verificar a quantidade de pessoas disponíveis. Então, não adianta nada eu falar que eu tenho milhões de equipamentos, mas eu tenho uma pessoa só para mexer com a manutenção toda. Se for realmente esse o caso da empresa, então é o seguinte, eu tenho que priorizar as manutenções. Não tem como a pessoa ficar o tempo todo para manutenção preventiva. Por quê? Porque tem vários casos que eu necessito dar uma manutenção corretiva no equipamento. Verificar a quantidade de pessoas disponíveis para execução. Depois, distribuir os preventivos nos dias da semana, de forma que todos os equipamentos sejam revisados. Como visualizar passos de manutenção? Então, primeiro, depois que eu já dividi, programei, já fiz o cronograma, eu tenho que visualizar de melhor forma as manutenção. Primeiro, eu elaboro um cronograma de manutenção, dependendo do tempo, dependendo do que eu tenho para fazer. Estipule as cores para representar semanas, meses e demais períodos. Distribua as manutenções conforme cada equipamento. Então, cada equipamento, nós vamos estar distribuindo a manutenção de acordo com a necessidade de cada semana. Imprima a tabela e coloque em um local visível. À medida que for executando as preventivas, alterne as cores para executar. O que é isso? De repente você pode estar imprimindo uma tabela e depois você vai estar grifando essas palavras para que essas máquinas para falar que você já executou, ok? Então é isso aí. Nós vamos estar falando um pouquinho mais no próximo vídeo, ok? Muito obrigado.